Senhor pensou, assim sucederá. Quando Deus quer onda sonora para a muralha desabar, quando Ele quer te dar vitória, abala a terra, céu e mar, Deus decidiu, é o querer de Deus. Abençoar o povo ser. Se é Deus quem quer, ninguém vai invalidar. O agir de Deus quem pode atrapalhar. Se Ele quiser fazer, ninguém vai impedir. Quando entra na causa é para agir, querer de Deus e efetuar. Se é Deus quem quer, ninguém vai invalidar. O agir de Deus quem pode atrapalhar. Se Ele quiser fazer, ninguém vai impedir. Quando entra na causa é para agir, querer de Deus e efetuar. Deus decidiu, é dele a soberania. Vasti perdeu o trono para exercer rainha. Nosso Deus quis e Saul teve que sair para o reinado de Davi acontecer ali. O rei da Babilônia, soberbo e exaltado, fez o edito para o povo a sua estátua adorar. Mas pra surpresa teve que ali contemplar o quarto homem que desceu para os 3 jovens livrar. Se é Deus quem quer, ninguém vai invalidar. O agir de Deus quem pode atrapalhar. Se Ele quiser fazer, ninguém vai impedir. Quando entra na causa é para agir, querer de Deus e efetuar. Se é Deus quem quer, ninguém vai invalidar. O agir de Deus quem pode atrapalhar. Se Ele quiser fazer, ninguém vai impedir. Quando entra na causa é para agir, querer de Deus e efetuar. Alguém diz que o teu caso é insolúvel, que é inútil prosseguir, você não vai conseguir. Ele esqueceu que o querer de Deus é te abençoar, querendo Deus quem pedirá. O exaltado hoje vai cair por terra, pois o general de guerra te ordena a marchar. Quem te apontava hoje vai ser diferente, vai dizer Deus é contigo, vejo Deus te abençoar. Se é Deus quem quer, ninguém vai invalidar. O agir de Deus quem pode atrapalhar. Se Ele quiser fazer, ninguém vai impedir. Quando entra na causa é para agir, querer de Deus e efetuar. Se é Deus quem quer, ninguém vai invalidar. O agir de Deus quem pode atrapalhar. Se Ele quiser fazer, ninguém vai impedir. Quando entra na causa é para agir, querer de Deus e efetuar. Se o Senhor Deus determinou, quem pois o invalidará? Vai cumprir, vai agir, vai trabalhar, vai pelejar. Já garantiu, já assinou. Quem é o homem para invalidar? Se vai fazer acontecer, todos vão ver, é seu querer. É Deus querendo, Ele vai fazendo, e o mar increduloso vai obedecendo. Pode crer, descansar, confiar, a causa entregar. Ele vai ganhar, do jeito Ele vai dar, não precisar, mas o segredo é adorar. É Jeová e não é outro não, Ele é o advogado que não perde em questão. Se é Deus quem quer, ninguém vai invalidar. O agir de Deus quem pode atrapalhar. Se Ele quiser fazer, ninguém vai impedir. Quando entra na causa é para agir, querer de Deus e efetuar. Se é Deus quem quer, ninguém vai invalidar. O agir de Deus quem pode atrapalhar. Se Ele quiser fazer, ninguém vai impedir. Quando entra na causa é para agir, querer de Deus e efetuar. Agindo Deus, quem pedirá? O som que toca o seu coração, toca aqui. Rádio Pão da Vida. A rádio que toca você. Rádio
Rádio Pão da Vida. A rádio do povo de Deus. Rádio Pão da Vida. A rádio da família. Eita glória! Povo querido, povo amado do Senhor Jesus! A paz do Senhor, povo de Deus! A partir de agora está no ar, pela rádio e TV Pão da Vida, o culto no seu lar. Direção geral do Espírito Santo, apresentação do pastor Chico Chagas e da missionária do Jesus é lindo, lindo! Jesus é lindo, a paz do Senhor, pastor Chico Chagas, todo o povo lindo, amado e abençoado, a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo o entendimento. Estamos felizes, porque sem YouTube, mas a gente está transmitindo a partir de agora. É assim, missionário. Explica, pastor. É importante a gente avisar. Se você entrar na internet, você vai ver que todos os canais do YouTube não estão fazendo live. Você pode acessar os vídeos, você pode assistir os vídeos, mas não estão fazendo lives. O que é que está acontecendo? O YouTube, ele está varrendo, limpando e fazendo uma mudança da plataforma dele. Eu vi há poucos instantes aqui um comunicado do YouTube. 68 milhões, mais de 68 milhões de vídeos foram banidos e mais de 5 milhões de canais foram cancelados, banidos do YouTube. Por quê, pastor? Porque o YouTube exige que os canais sejam educativos, instrutivos. Então aqueles canais que excitam a violência, canais que mostram nudez, foram tirados da plataforma do YouTube. Mas por que o YouTube está fazendo isso? Está fazendo isso para proteger as famílias e porque o governo dos Estados Unidos, a União Europeia e muitos outros países pediram ao YouTube que colocasse a plataforma protetiva em ação. E agora os canais que antes existiam não vão poder voltar. E vídeos imorais com nudez, vídeos que excitam a violência vão desaparecer. O YouTube vai ficar limpando, saindo. Outra coisa, existem muitos canais que têm, às vezes você vê um canal com 5, 6, 8 milhões de inscritos, quando na verdade ele não tem nem 1000. Porque existe um processo eletrônico que você consegue fazer com que o seu canal cresça sem ter inscrito. Eles até vendem esse pacote. Você quer comprar 1 milhão de inscritos e a partir de agora não vai ser mais assim. A nova plataforma do YouTube só vai estar inscrito quem está, e todos aqueles que inscreveram pessoas através de modo eletrônico sem ser pessoas inscritas verdadeiramente no YouTube, vai ser tirado do ar. Ou seja, vai voltar para os inscritos que tinham antes. Em síntese, o YouTube está organizando a coisa, está botando as coisas como é para ser. Parabéns, o YouTube, está certo, está mais do que certo. Amém? Não é? Então, missionário, vamos orar? Vamos orar, dar início ao nosso Vamos culto. orar com a missionária Ângela Berti e agradecer a Senhor. Deus por mais um culto no lar e por nossas vidas. Pai amado, Deus querido, Sim, Senhor das Deus. nossas vidas, nós te agradecemos, ó Senhor. Deus. Estamos na tua presença, Pai, felizes, porque o teu povo se Glórias reúne, ao teu Pai, nome, Jesus. para te adorar, para render glórias e louvores a ti. Sim, Deus. Deus amado, nós queremos tão somente que o teu Espírito Santo, Pai, Deus. tome a direção deste culto. Sim, meu Deus. Que o Senhor receba, Pai, os louvores, Toca os cada agradecimentos, coração, Jesus. Pai, os corações sinceros Fala na tua cada presença, coração, ó meu Deus. E que o teu povo venha receber porção do Senhor e compreenda, Pai, a tua voz e entenda, ó Senhor, que o Senhor fala aquilo que nós necessitamos e não o que nós queremos ouvir. Sim, Deus. Trata conosco, Pai, todos os dias. Nos molda, Pai, para que nós sejamos os vasos, Pai, como o Senhor quer. Deus amado, Deus querido, teus filhos, Pai, querem te ouvir. Os teus filhos, Pai, buscam a tua presença através Deus. desse canal de bênção. Queremos ouvir a e tua nós te voz. glorificamos por isso, Senhor, porque é Deus. privilégio cumprir o teu querer. É privilégio, Pai, fazer a tua obra. Deus amado, nós te louvamos, Pai, pelos irmãos que intercedem, Pai, por este ministério, que reconhecem neste ministério, Pai, a mão do Senhor. Deus amado, nós louvamos, Pai, pelos ofertantes, Senhor, pelos dizimistas, Pai, que são tocados pelo Teu Espírito Santo, para fazer esta obra conosco e semear no reino do Senhor. Nós te meu louvamos, Deus. ó Deus, pois sabemos que não somos nada sem Ti e sem Ti não podemos nada. Verdade, meu Deus. Deus querido,
Este culto, tu sabes, Senhor, é para que o seu nome seja glorificado na vida de cada um. São lindos os testemunhos que nós temos acompanhado. E eu sei, meu Deus, que muito mais virão, Pai, porque é para a glória do teu santo nome. Deus querido, te louvamos, pois temos esse acesso a ti, mediante somente o sacrifício santo do seu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoa os ofertantes, dizimistas, as pessoas que têm votos com a casa do Pai, que têm propósitos. Derrama sobre eles da tua glória, meu Pai. Enche eles da tua alegria, da tua paz. Jesus. Ei, Holanda! Um grande abraço, vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, não, pelo Facebook. Mas nós estamos gravando o programa e vamos colocar no YouTube logo que se encerre o culto no lar. Aí você compartilha, ajuda aí. Vai compartilhando e dizendo: olha, hoje é pelo Face, hoje é pelo Face. É tempo de vencer. É tempo. É tempo de Ei, Deus bom! Aí, Terezinha Paula! Espírito Santo. Jéssica Mota, Francisco Edson, a Gigliola Lourenço, Elton Juan, Eliana Leque, Cleide Almeida. Ei, povo de Deus! E todo dia é tempo de cantar, cantar. Oi, Mandélia Siqueira. Eita Deus! Amanda Gonçalves. Terezinha Santiago, a paz do Senhor Jesus. Aleluia, olha gente. Ajude a gente a pregar a palavra de Deus. Compartilhe o link do culto no lar hoje pelo Facebook, porque o YouTube não está transmitindo live em nenhum canal. Só a partir de amanhã. Então, mande para as pessoas. Faça o ID de Jesus hoje. Faça o ID de Jesus, mandando esse link, fazendo conosco. Da palavra de Deus. Mande aí, compartilhe. Mande também pelo seu WhatsApp, convide as pessoas para estarem conosco aqui, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Esse é o encontro da alegria. Deus marcou o encontro contigo. Pois sim. E é lindo, e é lindo, e é lindo. Esse encontro da alegria. Ô Terezinha Santiago de Pomerode. Os irmãos que não têm Face, entra pelo aplicativo, pelo link do aplicativo da rádio. Louve aquele que contou contigo. Compartilhe o culto no lar. Aí, Marinaldo Pires, Ilka Silvana Conceição, Ilka Alzeni, é o Ilka Alzeni. Eita, Elisa Santos, Deus e Macavalcante, Jéssica em Portugal, Edneia Marques, André e Teresina Piauí, Neura e Macapá, no Amazonas. Envolva-se no encontro da alegria. Lá em Brasília. A Nedina Carvalho, Eva Cisânia de Oliveira Batista. Ei, povo de Deus. Santa Catarina. Aí, Selma Cunha, Adriana Carina tá aí. Eita, Adriana. Ô Magnólia, Maria Tereza, Uberaba, Sandra Minas Costa. Gerais. Ei, Sandra, compartilhe o vídeo com seus contatos. Vamos fazer o culto lindo para Jesus. Lindo, 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 lindo. Oi, Edneide, lá em Miami, a paz do Senhor, irmã Edneide, Nalva em Salvador, Neuza no Rio de Janeiro. Deus abençoe vocês. A palavra de Deus, ela vem nos dizer em Salmos 40: esperei com paciência no Senhor. Olha, ontem eu estava em Fortaleza, na capital do estado do Ceará, e esperei por 3 horas num cartório para reconhecer uma assinatura de uma coisa que é muito importante para o Ministério Pão da Vida. Eu vou dizer a vocês, enquanto eu esperava, me deu sono. E aí chamava uma ficha e chamava outra. Eu troquei de ficha 3 vezes e a minha neguinha estava só trocando ficha. A pastora Jossanete parecia uma menininha no meio do povo trocando ficha. Quando ela chegava, peguei uma mais perto aqui, peguei uma mais perto, peguei outra mais perto. E eu vi algumas pessoas desistindo, indo embora. E um senhor estava do meu lado, eu cheguei, me sentei ao lado dele, estava ele e uma senhora. E nós ficamos ali conversando por algum tempo, mas aí depois cansamos de conversar. E eu vi quando ele disse: eu vou me embora. E a mulher disse: não vou esperar não, eu vou embora também. E eu fiquei sozinho naquele banco de 3 lugares.
Enquanto eu olhava a minha esposa lá no meio do povo, conversando com outro, Yolanda Morgado, Deus abençoe, a irmã também Fátima Ramos, o irmão Rui aí em Londres, na Inglaterra, a irmã Jane Silva, que nos acompanha também. Então, quando eu estava esperando ali aquelas pessoas forem embora, eu fiquei pensando, sabe o que? No Salmo 40. Missionário, abra aí, Salmo 40, versículo 1. Preste atenção nesse salmo. Esse salmo diz algo lindo, maravilhoso. Nós precisamos meditar neste salmo, porque esse salmo tem muito a ver com cada um de nós que somos crentes em Jesus Cristo. Esse salmo fala aos nossos corações. Leia o versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Agora leia o versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Está vendo aí? Esperei com paciência no Senhor. Ele me tirou de um charco de lodo. O que é o lodo? O lodo é aquela camada verde que fica com o acumular das águas e se torna escorregadio. E a palavra diz, ele firmou meus passos. O crente precisa estar com os passos firmados no Senhor, nas promessas de Deus, porque a palavra está falando de espera. Esperei com paciência no Senhor. Assim como eu estava naquela fila, e aquelas duas pessoas que estavam conversando comigo, foram as duas embora, e eu entendo que foram embora porque tinham outros compromissos e não podiam esperar. Mas se referindo à nossa vida com Deus, às vezes não esperamos o que Deus quer fazer e saímos da presença dele. Daí a pouco chamou a ficha daquele senhor. Logo depois que ele saiu, não foi 3 minutos que ele saiu, chamou a ficha dele. E ele tinha ido embora com a ficha. Só que ele estava esperando para resolver uma coisa importante, reconhecer um documento da aposentadoria dele. Ele vai resolver, ele vai voltar outra vez. A senhora também não estava lá. E eu fiquei imaginando quantas pessoas perdem a bênção de Deus porque não ficam esperando em Deus. Elas resolvem fazer as coisas do seu jeito. Espera, não. Deus não está me ouvindo, não vou mais esperar porque Deus não está escutando as minhas orações, e acaba desistindo de confiar no Senhor. E continua com os pés no lodo, no charco de lodo, com os pés escorregadios, não vai ter os pés firmes. Então nessa mensagem de hoje eu estou dizendo assim, Deus, quando você busca Ele, o Senhor Jesus Cristo, quando você busca Ele, Ele tem coisas maravilhosas para realizar na sua vida, mas o agir de Deus, Ele é um pouco demorado às vezes, não é porque Deus, Ele é tardio em agir, não, a palavra diz que Deus não é tardio, Deus, Ele nunca chega atrasado, Ele sempre chega na hora certa. Agora a questão é que muitas vezes não estamos preparados para receber a bênção que Ele tem para nos dar, e o fato de não estarmos preparados, existe um tempo de preparação. Deus, Ele vai nos preparar para recebermos aquela bênção. E esse tempo de preparação, muitas vezes, é doloroso, porque Deus vai nos preparar, nos moldar. Ele vai nos colocar na roda do oleiro para nos tornar vasos capazes de suportar o que Ele vai nos dar, mas sem orgulho, sem soberba, porque as bênçãos de Deus são tão grandes que às vezes, você ao receber essa bênção, você fica querendo passar por cima de todo mundo. E Deus não aceita esse agir dos seus servos de querer atropelar as coisas, de querer ser mais importante do que os outros. Às vezes o meu orgulho está impedindo a bênção de Deus de chegar na minha vida. Deus determinou, mas disse, espera um pouquinho, deixa eu dar uma trabalhada. As ferramentas de Deus, elas são perfeitas e lapidadoras. Você pega uma pedra de diamante e se você receber uma pedra de diamante no meio da rua, muitas pessoas, acredite, 99,9% delas vão jogar fora achando que é uma pedra comum. É mais uma pedra. Mas acontece que a pedra preciosa que o divino lapidador encontra é eu e você. E Ele vai lapidar nossa vida. Como? Para nos tornar capazes de sermos imagem e semelhança dEle. E esse lapidar de Deus dói. O diamante, para ele ser lapidado, ele é colocado no mandril. O mandril é a peça que segura ele.
E um esmeril muito forte que trabalha o diamante, ele passa a 3.650 rotações por minuto naquele diamante, queimando aquilo, queimando até trabalhar aquela pedra, depois é colocado no anel e vale milhões. Assim é Deus. Deus nos lapida. Deus nos trabalha no nosso coração, querida Cleane Paradinha. Maristela Lamego, Deus trabalha no nosso coração. Missionário, é um trabalhar de Deus tão lindo na vida de cada um de nós, que se nós pudéssemos contemplar a alegria de Deus quando trabalha no nosso coração, quando Ele vê que o trabalho dele está rendendo efeito, quando Ele vê que está havendo transformação na minha e na tua vida, o coração do Senhor se alegra em saber que eu e você estamos aceitando o querer dEle. Deixa Deus trabalhar. E o diamante, para ser trabalhado, ele perde pedaços. Eita, como é difícil perder pedaços. Como é difícil perder qualquer coisa nesta vida. O diamante vai perdendo aquelas formas que ele tinha externa, aquelas formas que pareciam brutas. Ninguém vai pegar uma pedra de diamante bruta e colocar num anel, porque não vai ter valor. Ele tem que estar lapidado. E Deus vai trabalhando, vai arrancando da gente aquilo que não agrada a Ele. E para recebermos o nome de vaso de honra, é preciso que tenhamos um trabalhar de Deus nas nossas vidas. Então a minha bênção pode estar dependendo somente de mim, em aceitar, permitir o trabalhar de Deus na minha vida. Acredite, Deus não vai te dar algo para você festejar com o diabo, nem vai te dar algo para você pisar no seu irmão, na sua irmã. Não, Deus quer te abençoar para você também ser abençoador. Deus quer te abençoar para você distribuir a bênção. Deus quer te abençoar para que as pessoas que estão à sua volta sintam que há no seu coração um comprometimento com Deus, com Ele, que você é obediente, que você distribui as bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida. E às vezes o trabalhar de Deus dói. Mas como dói? Às vezes aquilo que eu vejo naquele irmão, naquela irmã, que eu acho errado, Deus traz bem para perto de mim. Traz para um filho, para uma irmã, para uma pessoa muito próxima de mim, para que eu sinta o que aquela pessoa sente, o que os familiares dela sentem, o que eu aponto, censuro e tenho por errado. Às vezes Deus me mostra que eu estava olhando o argueiro no olho do irmão, mas a trave estava no meu olho. Isso é um trabalhar de Deus. E muita gente não quer aceitar, mas Deus está afirmando seus passos e está colocando um novo cântico na sua boca, um cântico de vitória. O verdadeiro guerreiro, quando ele ganha, ele não humilha os derrotados. Ele estende a mão e diz: levante-se, venha caminhar comigo. Jesus, abandonado pelos seus discípulos, ainda no Getsemane, carregando aquela cruz, apanhando na Fortaleza Antônia, passando por aquele sofrimento, pendurado ali naquela cruz. Ele não olhou para baixo, viu João e disse: João, cadê Pedro? Cadê André? Cadê Tiago? Cadê Tomé? Cadê Natanael? Cadê Baltazar? Cadê esse povo? Para onde eles foram? Ele não disse assim. Ele não sentiu o abandono dos seus discípulos, mas ele olhou para cima. E quando Jeová, seu pai, virou o rosto para não olhar mais para ele, aí sim, aí ele sentiu. Quando o pai não olhou mais para ele, aí ele olhou e disse: Pai, por que me desamparastes? Ele só sentiu a falta do pai, porque ele sabe que Deus é o mais importante na vida de qualquer pessoa. É o mais importante. Depois de ressuscitado, ele foi atrás de Pedro, já em corpo glorificado, atrás de todos eles, mas ele primeiro deixou um recado. Pedro pensou que Jesus tinha abandonado ele. Diga a Pedro, Maria Madalena, que foi quem primeiro viu ele. E sabe por que Maria Madalena viu ele primeiro? Ela não estava só não, ela estava mais duas mulheres. Mas quando elas viram a pedra removida, quando elas viram que Jesus não estava ali, olha, voltaram para casa, mas Maria ficou ali. Maria, mesmo sem sentir a presença de Jesus naquele lugar, mas ela ficou, e por isso que ele apareceu primeiro para ela. Depois de ressuscitada, a primeira pessoa que viu Jesus foi Madalena. E quando ela viu ele, achou que era o jardineiro. E quando ele disse Maria, ela conheceu a voz dele e disse Rabone.
e quis tocar nele. Ele disse: não toque em mim, não toque, porque eu ainda não fui para o Pai. Ele esperou para vir aos céus antes para encontrar Maria e dizer a ela: diga a Pedro e aos demais que vão para a Galileia, que eu irei ter com eles lá. Hoje Deus está falando para você assim: espera e me deixa trabalhar no seu coração. Deixa eu te preparar para receber a bênção que eu tenho para te dar. Missionária. Glória a Deus. Esse salmo, ele diz que Deus ouve a alma paciente. A alma, aleluia, Jesus, que sabe esperar em Deus. E aí você vai dizer: ah, missionária, como é difícil esperar. Eu sei. Porque todas as vezes que eu falava: Senhor, bem que podia ser o próximo mês, hein? Bem que podia ser agora. E o Senhor dizia: agora vai demorar mais um pouquinho. Porque você tem que aprender a ser paciente. Você tem que aprender a esperar em Deus e a descansar no Senhor. Aí você vai dizer: mas por que isso? Porque isso gera o fruto mais importante na vida do crente. Gera o fruto que é o que Deus quer de nós, que é você se deleitar, ter prazer no Senhor. Se eu estou inquieto, eu não ouço a voz de Deus, eu não consigo ter prazer nos louvores, ter prazer na oração, ter prazer em ouvir uma palavra, ter prazer em buscar o Senhor, porque eu estou inquieto, eu estou ansioso. Então, quando você está paciente, você está dizendo assim: eu confio em Ti, ó Deus. Tu és o Senhor da minha vida. Aleluia. O Senhor está no controle de todas as coisas. Eu entreguei foi para Ti. Então, se está nas Tuas mãos, Pai, está no melhor lugar, nas mãos daquele que tudo pode, de quem tudo pode resolver. Quando o Senhor nos traz essa palavra da alma paciente, Ele está dizendo que é gerado em você a confiança. Porque só é paciente, queridos, quem confia. Só é paciente quem tem certeza em quem está esperando. Se eu espero, se alguém me diz assim: missionária, pode contar comigo, e eu não fico inquieta, ansiosa o tempo todo, falando ou murmurando, é porque eu confio que aquela pessoa vai chegar e cumprir o que ela falou. Acontece, queridos, que nas pessoas nós não depositamos confiança 100%, porque elas são falhas, pecadoras, humanas, como eu e você, nas nossas fragilidades. Mas nós estamos falando de esperar com paciência em quem? No Senhor, no nosso Deus. E lindo porque o salmista, no versículo 5, ele declara assim: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Aleluia. Os feitos do Senhor, queridos, são numerosíssimos. Se você parar um dia e disser assim: hoje eu vou começar aqui a contar o que Deus já fez na minha vida, o dia vai passar e você não termina de contar. Porque os feitos do Senhor são nos detalhes, em cada detalhe dos seus dias. Quantos anos de vida você tem? Conte para cada dia da sua vida. Não vou dizer muitos, diga só um feito do Senhor para cada dia da sua vida. Você vai compreender que você jamais poderá contá-los, porque todos os dias tem a mão do Senhor, protetora e poderosa, nas nossas vidas. Aleluia. Esperar com paciência no Senhor quer dizer confiar nele. Eu espero porque eu confio. Eu confio porque sei que Ele tem o tempo nas suas mãos e o tempo dele é perfeito. Então eu espero, Senhor. Eu não sei em qual tempo. Nós estamos, queridos, numa campanha Deus Realiza Sonhos, no WhatsApp do grupo da Rádio Pão da Vida. E eu falei para os irmãos que ontem eu iria mostrar lá no grupo o meu caderninho que eu estou anotando os meus pedidos para o Senhor. Mas pense, da filha Pidona sou eu. E eu pensei: Jesus, eu vou anotar aqui tantas coisas, Senhor, que eu espero do Senhor. E o Senhor diz: anota todas, quantas você quiser. Porque, queridos, Deus, Ele realiza sonho, e não é só um, são todos do seu povo. E quando eu comecei a pensar na lista que eu ia fazer para Jesus, eu disse: é coisa demais. Eu vou pedir coisa na área financeira, eu vou pedir coisas na área, na área familiar, ministerial, enfim. Quando você percebe, tem uma lista grande para o nosso Pai Celestial.
E aí Jesus me disse assim: mas eu não sou Deus de coisas grandes? Anote todas elas. E no tempo perfeito você vai ver cada uma delas se cumprir. Aleluia, Jesus. E eu sei que é no tempo do Senhor. E para esperar no tempo do Senhor tem que ter paciência. E só tem paciência quem se deleita. Você conhece alguém, pastor e irmãos, que tem paciência estando inquieto? Não. Que tem paciência murmurando? Não. Quem é paciente é paciente. A paciência, ela anda com a mansidão, com a humildade, com a confiança, com a esperança. Verdade. Então ser paciente, irmãos, é maravilhoso. A missionária ensinava, quando eu vi dar um abraço, que ela já estava retornando para sua terra, povo da Bahia, paz do Senhor. E aí eu disse para ela algumas coisas, ela me disse assim: missionária, eu tô triste porque não deu tempo da gente gravar pro seu canal. Eu disse: não tem problema. Tudo tem o tempo de Deus e o tempo perfeito. E ela olhou assim para mim como quem diz: é mesmo, né? É, claro que é. Gente, quem é paciente, pastor, aceita o trabalhar de Deus. Quem é paciente compreende os não de Deus. Quem é paciente sabe que quando a porta está fechada é porque Deus tem algo melhor e maior para nós. É muito bom ser paciente. E se tem uma coisa que eu tenho pedido ao meu Senhor é: Senhor, dai-me a graça da paciência. Dai-me, Senhor, graça da paciência. Paciência para quê, missionária? Para esperar em Deus? Não só para esperar em Deus. A paciência, ela é um fruto do Espírito Santo. E a paciência, ela me ajuda a ouvir um irmão. A paciência me ajuda a manter o equilíbrio na minha casa, no relacionamento com os meus filhos, no esperar para todas as coisas, até numa fila de banco, como o pastor bem falou. A paciência te conduz a esperar e a contemplar a vitória. Quem não é paciente, às vezes está apenas a um passo de conseguir aquilo que realmente é chegar para a sua vida, e ela desiste. Por quê? Porque perdeu a paciência. A paciência te livra, por exemplo, de muitos acontecimentos em um sinal de trânsito. Que coisa terrível, irmãos, ser impaciente. O sinal abre, já tem alguém atrás buzinando, não deu tempo nem de você ver o sinal abrindo, quem está atrás já está buzinando. E gera um problema, um mal-estar. O bom mesmo é ser paciente, esperar em Deus para todas as coisas. Peça ao Senhor: Deus, me dá, Senhor, paciência. Paciência, Pai, para compreender o teu querer. Paciência, Senhor, para esperar o teu tempo. Paciência, meu Deus, para ouvir os meus irmãos. Paciência, Senhor, para com todas as pessoas. Paciência, Senhor, com aqueles que eu acho, Pai, que estão extrapolando, Deus, mas me dá paciência, Pai. Deus maravilhoso, me dá paciência, Pai. Paciência em todas as áreas da minha vida e especialmente, Pai, paciência para não tomar a frente daquilo que é o Senhor quem já está conduzindo. Assim nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos, porque o Senhor tem prazer em abençoar o teu povo e derramar sobre ele, Pai, os frutos do teu Espírito Santo. Amém. Paciência. Amém. Pastor, dê esse copinho aí. Esse? É. Só tá com esse hoje? É. Pronto. Viu? Você não vai tomar hoje, não. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Pra ter paciência? Não. Não. Por quê? A irmã Lígia Nóbrega, lá da França, disse assim: missionária, você tira aquela caneca do pastor, porque eu acho que é água de chocalho. Porque esses 2 últimos dias ele tem falado demais. Mas eu tô tão Como calado. Deus é justo! Não, mas eu tinha que aproveitar essa oportunidade, pastor. Eu tô tão caladinho. Não hoje, mas foi esses 2 últimos dias que você tá... Eita glória! Mas glória a Deus, isso é bom, pastor. Agora o pessoal bebe. Pastor, que líquido azul é esse que o senhor está bebendo? Isso aqui, olha, é um gel que mantém a água que está aqui dentro gelada. Aqui, esse copo tem 2 camadas de plástico, né? E no meio dessas 2 camadas vai esse gel. Tem esse aqui e tem um vermelhinho, né? É. Vamos trazer, missionária, Cachoeira de Poder com Raquel e Lucivânia. E logo depois temos os conselhos amigos aqui no Culto no Seu Lar. Derrama, Senhor, do teu poder sobre o teu povo. Oh, glória! Cachoeira de Poder! Eita, Aleluia. glória! Eita, bem assim no vaneirão, né? Oi, glória! Cachoeira de poder que está descendo aqui, e quem estiver ligado pela fé pode sentir. Barbaridade de linda! Este é lindo! Está entre nós. Ouça Deus falando, eu posso ouvir a sua voz. E
você que chegou triste ou mesmo desanimado, abra a boca e glorifique, pois mistério ninguém explica, a virtude tem neste lugar. É fogo que vem do céu, vem trazendo renovo, tem um som nesta igreja te fazendo um vaso novo. É fogo que edifica, o crente que é fiel, receba fogo agora, fogo santo lá da glória, fogo manda do poder. Olha o temporal de glória que está sobre a igreja, a unção de Jeová te capacita na beleza, te fazendo um vencedor e queimando todo o mal. É glória pra todo lado, é o sobrenatural. Se tiver alguém enfermo, a cura está neste lugar. Só falta você na glória, receba a tua vitória e exalte a Jeová. É fogo que vem do céu, vem trazendo renovo, tem unção nesta igreja te fazendo um vaso novo. É fogo que edifica, o crente que é fiel, receba fogo agora, fogo santo lá da glória, fogo manda do poder. É fogo que vem do céu, vem trazendo renovo, tem unção nesta igreja te fazendo um vaso novo. É fogo que edifica, o crente que é fiel, receba fogo agora, fogo santo lá da glória, fogo manda do poder. Ei, Deus lindo! Eita, hino lindo, Jesus! Rádio Pão da Vida. A rádio do povo de Deus. Rádio Pão da Vida. A rádio da família. Rapaz, mas você viu que bandeirão lindo aí? A irmã falou aqui, a irmã Maristela, você viu Maristela? Eu tenho que entrar aqui pela Ela disse que é de onde? Vila Velha, Santa Catarina. Eita, povo bom de Santa Oi, Catarina. Eliana Leque, é isso? A Adriana Carina botou um bocado de foguinho aí, ó, esse hino aí é tremendo, né? Ô, Glória. Eu não sei vocês, irmão, mas eu sou pentecostal. Eu sou daquela que pode dizer assim: você crê, missionário? Eu creio demais. Quem não crê nos mistérios de Deus vai crer em quê, minha gente? Eu creio nos mistérios do meu Senhor. Deus é tremendo e poderoso e não abro mão de viver esse sobrenatural, não, viu? Vai trazer algum conselho? Eu tenho um testemunho, pastor, para a glória de Deus, né? Porque eu sei que os testemunhos edificam. É áudio. Os testemunhos edificam, né? Os irmãos glorificam o nome do Senhor. Amém. Esse testemunho, queridos, é da irmã Lígia Nóbrega, lá da França. Ela nos enviou há uns 2 dias, eu acho. Amém, irmã Lígia, um grande abraço, querida. Deus abençoe sua vida. Irmã Maria Tereza, essa madrugada eu respondi o seu e-mail. Eu acordei a 1h da manhã, cheguei de Fortaleza cansado e fui dormir muito cedo e acabei acordando de 1h e não dormi mais. E fui para os e-mails e respondi muitos. Ficou alguns para responder, vou ver se hoje eu termino de responder, né? Hoje é sexta-feira, né, missionário? Sim. Sexta-feira, então hoje tem culto de ensino, mas é o pastor Gabriel que vai dar o ensino. Eu vou na igreja só para assistir, mas eu vou ter um tempo de responder mais e-mails. É pastorchicochagas@gmail.com. Chico Chagas, Chico com CH, né? E Chagas também com CH. Pastor Chico Chagas, tudo minúsculo, emendado, pastorchicochagas@gmail.com. Para quem quer pedir conselho, para quem, né? A irmã Yolanda Morgado está lá em Londres acompanhando a gente aí, ó. Um abraço carinhoso para ela, para a irmã Fátima Ramos, irmão Rui, que mora em Londres. Eu conversei hoje, irmã Yolanda, e falei até na senhora. Conversei sobre a senhora, sobre a irmã Idelci, os irmãos aí da Inglaterra. A irmã Jane Silva, ela também mora em Londres. E ela é casada com um inglês, né? E ela perguntou: pastor, não vai ter igreja aqui? Eu disse: irmã, nós estamos nos programando para abrir igreja na Europa inteira, em nome de Jesus. É uma promessa de Deus. Já vamos agora no começo do ano começar com a de Lisboa, em Portugal, já no mês de janeiro, se Deus quiser. E Deus é que está na direção, né? Nós já temos um casal que está sendo preparado para ir para
como é o nome da cidade, Bruxelas. Um casal está sendo preparado para ir para Bruxelas, um outro casal que vai para Turim, na Itália. Nós estamos preparando os missionários, porque a promessa de Deus para essa igreja é uma promessa missionária. E nós estamos preparando os missionários aqui mesmo, da Pão da Vida, aqui de Mossoró mesmo, para mandar para o mundo, porque é a promessa de Deus, né? Hoje a nossa igreja está devidamente registrada para abrir associações filiadas à nossa igreja em qualquer parte do mundo, né? Nossa documentação está toda pronta, não tem mais nada para ser feito a não ser prestar contas com a Receita Federal, que no Brasil as igrejas prestam contas com a Receita Federal mensalmente. Todo mês é feito um relatório pelo contador de todo o dinheiro que entrou, todo o dinheiro que saiu. E a nossa igreja tem um conselho fiscal composto de 6 pessoas, né? Até quando nós fomos finalizar o registro, disseram assim para mim, não precisava de tantas pessoas. Eu disse, não, mas eu prefiro colocar mais, para que haja total transparência em tudo que a gente faz, em tudo. Não tem para que esconder nada, é tudo transparente, não tem para que negar nada, porque Deus, ele não negou nada a ninguém. E assim, irmã Yolanda, a irmã Jane, eu conversei com ela, nós vamos abrir um grupo e vamos botar assim, Pão da Vida Inglaterra ou Londres, né? Ou Pão da Vida Reino Unido. Vamos abrir hoje esse grupo. Eu queria a permissão da senhora, da irmã Fátima, do irmão Rui, da irmã Delci, irmão Michael, né? Dos irmãos aí de Londres, são muitos, para me colocar, né? E também no grupo Europa para Cristo. Nós temos vários grupos Europa para Cristo, onde estão várias pessoas. A gente dividiu porque para não ficar muita gente no grupo só, porque aí fica muita mensagem, enche o celular e tem gente que sai porque o celular não suporta, né? O pastor Chico Chagas, eu recebi de presente um celular que um homem lá do Paraná me deu, um irmão que pediu para não revelar o nome dele, senão revelaria, mas foi ele que não, pastor, não quero que o senhor fale. Ele até disse a mim, pastor, toda vida que a Samsung lançar um celular novo, eu compro para o senhor. É uma promessa que Deus fiz com Deus para abençoá-lo, porque fui muito abençoado por esse ministério. Então ele mandou um S9 Plus para mim, e aí você vê que é um celular muito bom. É um celular que tem 68 ou 64 de memória interna, fora um processador rápido. E mesmo assim o meu fica travando, porque tem mais de 15 mil contatos, chega a 8 mil, 10 mil mensagens por dia. Então eu atendo. Nós temos hoje o pastor Chico Chagas começou sozinho a esse trabalho nas redes sociais. Mas hoje tem a missionária que me ajuda, atende muito no dela também. Tem a irmã Kelinha que me ajuda. Tem o esposo da irmã Kelinha, irmão Ellison. Tem o irmão Raulison, né? Agora também o irmão George Martins. Quer dizer, nós temos uma equipe trabalhando para atender as pessoas. E eu até conversei, não foi missionário, nós conversamos semana passada que eu vou, apesar de meu tempo ser muito corrido, mas eu vou tirar um tempo por dia para a gente parar, dizer, pronto, agora durante essas 2 horas agora, ninguém incomode o pastor. Nós vamos para dentro do escritório e eu vou responder às pessoas que procuram a gente para conselhos, para dúvidas, né? Porque tem pessoas que os irmãos respondem, tudo bem, fica tudo, mas tem pessoas que querem falar comigo e nós vamos ligar para essas pessoas, vamos manter um contato, né? Logicamente os contatos vão ser de 10, 15 minutos, não pode ser muito demorado, porque às vezes a pessoa quer desabafar muito e nesses momentos a gente vai ter 10, 15 minutos para cada um, para a gente conversar, a nossa equipe vai estar junta, para a gente também orar pelos irmãos naquele momento, porque orar depois, pronto, eu estava colocando agora no caderninho aqui o nome de algumas pessoas, caderninho de oração, né? A gente ora com as mãos impostas sobre esse caderninho, mas tem gente que quer ouvir a oração na hora, está tão aflita, tão preocupada, tão, sabe, que eu queria que fosse agora. E a gente faz uma oração, a pessoa fica mais descansada, mais aliviada, porque Deus dá esse alívio, né? E tem uma irmã dizendo aqui, eu aprendi muito. Cadê? Estava falando agora. O que aparece aqui não aparece aqui? Não, missionário, está aqui a irmã. Tá aí, deixa eu ver, pastor. A irmã Gleice Silva, eu aprendi muito para a honra e glória de Deus pelo YouTube com o pastor Chico Chagas. Amém, querida. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por você ter aprendido. Isso muito alegra o meu coração. Tá bom? Vamos trazer o testemunho, né, missionário? Trazer o testemunho da irmã Lígia? Irmã Lígia é de onde? Da França. Irmã Lígia da França. Amém.
A paz do Senhor, missionária Ângela. A paz do Senhor, pastor Chico Chagas. Meu nome é Lígia, aqui da França. Eu estou mandando esse áudio para contar minha bênção, meu testemunho. Glória a Deus. Eu fiz um propósito com a Casa do Pai no dia 1º de dezembro de 2018. Mandei um dinheiro. E como eu enviei 2 fotos para a missionária, que a minha tia estava muito ruim no hospital, com câncer no intestino, e ela fez uma cirurgia, e quando eu vi a foto que minha prima mandou, eu achei que ela ia morrer. E quando eu vi aquela foto, eu fiz um propósito com Deus. Aleluia, Jesus. E falei que se Deus curasse ela, eu estaria mandando aquele dinheiro para a Casa do Pai, mas a bênção nem tinha acontecido, mas eu acreditava que Deus ele ia fazer aquela obra. E para a honra e glória do Senhor, hoje é 9 de dezembro, a minha tia está recuperada, glória a Deus. Voltou para casa. Glória a Deus. Bem melhor, ela já recuperou bastante. A foto que eu recebi dela com um rosto lindo, sorridente, e eu queria contar essa bênção que eu recebi, que foram só 8 dias depois de eu ter mandado o dinheiro. Deus fez a obra por completo. Glória a Deus. E eu mandei um valor em euro, e coisa que nunca tinha acontecido comigo aqui, era dos impostos daqui da França devolver algum dinheiro na minha conta. E eu recebi na minha conta o valor que eu mandei e mais 10% do que eu tinha mandado. Eita Deus. Então Deus ele honra mesmo, ele faz da forma dele. Eu não dei esperando receber, dei no propósito que eu queria a saúde da minha tia restaurada, e Deus ele fez muito mais do que eu tinha pedido. Então vou continuar fiel, abençoando a obra da Casa do Pai, dizimando e ofertando, e quero agradecer a oportunidade. Um grande beijo para vocês aí no Brasil. Irmã Lígia, obrigado por esse testemunho. Que lindo, glória a Deus. E além de Deus restaurar a saúde da tia dela, ela nunca tinha recebido restituição dos impostos dela na França. Olha, pastor, deixa eu mostrar aqui para você se alegrar. E ela recebeu agora. Ela não autorizou mostrar a foto para os irmãos, mas estou mostrando aqui para o pastor, para ele ver como a tia dela estava e como ela está agora. Assim, aqui embaixo tem como ela está. Sim. Aí em cima, como ela estava. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui. Aí em cima, como ela estava. E embaixo, como ela está agora. Aqui, ó. Glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Completa a obra, Jesus. Eita, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é poderoso. É lindo agir de Deus. E eu digo a vocês porque, na verdade, nós queremos que o povo nos ajude com a Casa do Pai. É uma obra grande, mas que vai dar resultados tremendos. Aleluia. Porque as pessoas estão fazendo votos, propósitos com a Casa do Pai, você está vendo aí. Eu tenho muitos testemunhos. Pessoas que estão sendo abençoadas. Pessoas que tinham coisas para vender que não conseguiam vender. Fez um propósito: Deus, se eu vender eu vou abençoar. Deus, manda o comprador. Doente: Senhor, se o Senhor me curar, todo esse dinheiro que eu comprava de remédio durante 6 meses vou dar para a Casa do Pai. Deus, cura. Deus está fazendo assim uma coisa maravilhosa com a Casa do Pai. Eu glorifico o nome do Senhor. Agradeço a Jesus pelas bênçãos derramadas. Faça votos você também. Senhor, se o Senhor restaurar meu casamento, se o Senhor libertar o meu filho, sim, você faz o voto, é você que vai fazer, eu não vou dizer como é que vai ser. E não faça votos, olha, não faça aquele voto exagerado. Tem gente que faz o voto: Senhor, eu estou desempregado, mas se o Senhor arrumar uma porta de emprego para mim, o primeiro mês eu vou dar para a Casa do Pai. Não faça voto assim. Sabe por quê? Porque se você está desempregado, você tem muitas contas pendentes. Faça o voto de você fazer o que a Bíblia manda. Senhor, se o Senhor me abrir uma porta de emprego, eu vou dizimar, eu vou devolver os 10% para a Casa do Pai. Pronto. Eu vou dar uma oferta de amor. Você dá o que você puder. Não faça esses votos exagerados para você não dar e depois ficar com dó porque deu. Porque
1 Coríntios capítulo 9 diz que Deus ama a quem dá com alegria. Então faça votos que você pode cumprir com alegria, que você sinta prazer no seu coração de estar cumprindo esse voto, mas com alegria na alma. Está entendendo? Vamos ouvir mais um áudio aqui. Então, meu nome é Luciana, a paz do Senhor. A paz. Para vocês todos, pastor Chico Chaga, toda a família. Amém. Essa família de Deus, né? Amém. Que surgiu na minha vida. Obrigado, aqui Jesus. Na minha casa, no YouTube, apareceu e foi uma das melhores coisas que apareceu na minha vida esse ano. E eu já recebi bastante bênção de Deus aqui na minha casa orando, bastante coisa mesmo. Glória a Deus. Mas eu venho passando e sofrendo há muito tempo já, bastante problemas, né? Porque eu saí fora da igreja há muitos anos atrás, lá para os 26 anos eu saí fora da igreja. Hoje eu tenho 41 anos, porque eu era da igreja, eu me casei, mas a pessoa que eu me casei, ele até foi assim no começo, né? Ele até foi antes de casar. Depois ele não quis saber mais não. Ficava zombando, esnobando das coisas de Deus e tal. E eu naquela luta, eu sem desistir. E aí fui até os 26 anos de idade, casada com ele, né? E ele com várias mulheres, me contraiu doença. E eu não desistia, na igreja ele ensinava, não desiste, mas eu já não tinha mais força não, até o ponto que chegou que uma das amantes que ele se envolveu, quando eu descobri mais um que ele estava, ela mandou matar eu e minha filha. Daí a minha filha morreu, aí ali para mim foi o fim de tudo, porque eu perdi a minha filha de 4 anos que eu tinha com ele. Um carro simulou um acidente, subiu na calçada e subiu na calçada e matou minha filha. E eu depois comecei a lembrar, né, que aquele carro já me perseguia já há uns dias já. E eu pensei, por que eu não desviei do caminho e tudo, eu não sabia de nada. Aí aconteceu isso, né, aí ali eu perdi meu chão e a igreja que eu ainda ia na época não me apoiou em nada, ninguém, nunca me deram nenhum abraço, se distanciaram, fugiram, dizendo que era porque eu queria me divorciar, que a mão de Deus pesou e matou minha filha e tantas coisas e me condenaram, porque na época eu estava querendo me divorciar já dele, não queria mais viver com ele, tinha pegado doença dele já vivia sofrendo com isso. Sabe, essa pessoa tentou estrupar minha irmã dentro de casa, a minha irmã que morava comigo, né, veio do Nordeste para cá, eu ajudava ela, e ele fez isso. Então, muitas coisas aconteceram nessa época, né, e a igreja me abandonou, me desprezou também. Daí eu não fui mais, não quis ir mais, nem para ela, nem para a igreja nenhuma. Mas eu não fiquei chateada, triste com Deus não, jamais. Deus, em tudo isso, ele nunca me abandonou. Quando eu lembro, eu até choro, eu sinto Deus em tudo na minha vida, me ajudando, me protegendo. Mas eu não vou à igreja, né? Não vou à igreja, fico na minha casa e eu gostaria de ter uma vida na igreja, de buscar Deus, né? Eu não consigo, eu não tenho forças, eu também nunca mais eu achei igreja nenhuma que eu quisesse ir, né, para a igreja. E aí eu conheci meu marido, que eu tô hoje, ele viveu com uma mulher, tinha vivido 5 anos, mas só viveu, né, e aí ele separou dela, né, ela não quis mais ele, ela tinha arrumado outra pessoa. Aí eu conheci ele. E aí ele não era pai e que queria ter um filho, e aí a gente tivemos uma filha, eu tenho uma filha com ele. Ele é um bom pai, ele é um pai excelente, sabe, excelente. Ele é uma pessoa trabalhadora, um grande homem, faz tudo por mim.
Mas há 11 anos já eu venho na luta porque ele, em oração em casa, né? Que eu não vou em igreja, porque ele era uma pessoa que odiava as coisas de Deus. Ele tem um pouco de repulsa ainda e ele não gosta de igreja, ele não gosta de crente, ele é uma pessoa, qualquer coisa se estoura, qualquer coisa, qualquer motivo se estoura, fica nervoso. É uma pessoa, é difícil nesse caso aí, para mim é muito difícil. Eu venho tendo até problema de saúde, muitas coisas acontecendo, mas isso, sabe? Eu preciso de oração para que eu venha conseguir passar por tudo isso, né? Não desistir, como diz o pastor Chico Chagas, da minha cruz. Jesus não desistiu da cruz dele, né? Mas ter força de Deus, que eu até venho tendo, mas preciso de ajuda de oração para que eu venha conseguir vencer tudo isso. E é essa a minha história. Amém, minha amada. A palavra de Deus, ela nos diz aqui no capítulo 3 de Apocalipse. Olha que coisa linda. Como é linda a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz: Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Porque você, tendo mesmo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Que palavra linda. Por isso que eu digo a você que você vê que a igreja que a irmã congregava, né, abandonou a irmã, achando que a irmã tinha deixado o marido, e isso acontece muito. A igreja vê que a mulher deixou, mas não presta atenção no que estava acontecendo antes. Quer dizer, o cara arranjou um amante, a amante mandou matar a filha dele, um carro, atropelou e matou a filha dele. E a igreja queria que ela suportasse isso, suportasse as traições, suportasse o abuso da própria parente dentro de casa. Quer dizer, o cara é um crápula, né? E tem mais, você quer saber? Você sabia que nesse caso aí, a própria Bíblia apoia a separação? A própria Bíblia apoia, porque isso é uma servidão, não a Deus, mas ao diabo. E eu vou mostrar para vocês que a Bíblia apoia. Pastor, a Bíblia apoia a separação? Vou mostrar aqui. Vou mostrar na palavra. Porque a gente fala. Aí pode ter algum sabidinho ouvindo o culto, mas você dizer, não, o pastor está mentindo, a Bíblia não apoia não. Pois eu vou mostrar que apoia. Aí vamos ver quem está com a verdade. Se é quem está dizendo a você que não apoia, ou se é a palavra de Deus que está dizendo que apoia. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Se alguma mulher crente tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixa. Habitar é morar, viver. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Agora no versículo 15 de 1 Coríntios 7 diz: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus o chamou para a paz. Quer dizer, Deus o chamou para a paz. A palavra está dizendo assim: se esse homem quer colocar você numa servidão do diabo, que isso é uma servidão do cão. O camarada tinha amante fora do casamento, a filha dele morreu atropelada porque a amante mandou matar. Olha a servidão do diabo aí. O camarada tentou violentar a própria parente da mulher, dentro da casa da mulher, que ela trouxe para ajudar a parente, e o camarada tentou fazer. Isso é uma coisa demoníaca. Então ela estava debaixo de uma servidão. Então, como ela largou o marido, a igreja começou a apedrejá-la, e por causa disso ela não foi mais para a igreja, porque ela disse: ninguém me entende. É como a mulher samaritana, que já tinha tido 5 maridos, e que o atual não era marido dela. Ela estava cansada de apostar em tantos relacionamentos. Todo mundo quer pegar uma pedra e atirar, mas Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Porque às vezes você vê uma mulher que está no 2º marido, o 3º marido, você quer apedrejar, mas você não sabe o que ela passou, o que ela sofreu. A história dessa irmã aí, o que ela sofreu. Imagine aí o que essa mulher passou, meu Deus. Graças a Deus, minha amada, que você nunca desistiu de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, você nunca desistiu de Deus.
Porque você está vendo a palavra de Deus dizendo o quê? 1 Coríntios 7, guarda esse versículo, porque você vai encontrar crente dizendo por aí, baseado em Mateus capítulo 19, que a mulher separada só pode casar de novo se o marido morrer, mas isso era para os judeus. 75% da Bíblia foi escrita para os judeus. Eles falam e não esquecem que tem muitos pastores que largou a esposa e hoje vive com outras mulheres e são felizes. O pastor Napoleão Falcão é um ícone da pregação do evangelho no Brasil e no mundo, é conhecido no mundo inteiro. Ele separou-se da esposa e vive com outra mulher já faz um tempo e continua pregando, seu ministério seguiu em frente. Agora eu vou perguntar ele por que ele largou. Ninguém sabe, você fica tirando pedra, mas não sabe da história. Pastor Eduardo Silva é separado da ex-esposa dele, que era cantora também. Hoje é casado com outra cantora chamada Adma, vive com ela. Esteve aqui outro dia. Eu não estou dizendo, queridos, não vai colocar palavras na minha boca não, porque você vai pagar o preço, viu? Não fique me acusando de nada não, porque Deus vai te pegar. Eu sou servo de Deus, eu sou um homem que vive para Deus. Sirvo a Deus, não é 3 horas por dia não, é 24 horas por dia. A minha vida é dedicada só ao meu Deus. Sou fiel à minha esposa, sou feliz com o meu casamento, muito feliz com a minha esposa, com meus filhos, com o ministério que Deus me deu. Agora eu tenho que pregar a verdade. Não adianta você vir com anhanhã e não querer tirar pedra nos outros, não, porque se você for olhar, você tem dentro do seu olho trave e está olhando o argueiro no olho do outro. É muito fácil você atirar uma pedra no irmão, mas olhe para dentro de você. Todo mundo atirava pedra daquela mulher samaritana, capítulo 4 do Evangelho de João. Todo mundo queria matar aquela mulher. Mas só que a palavra de Deus diz no capítulo 4 de João que necessário era Jesus passar em Samaria. Para quê? Para ter um encontro só com aquela mulher, que durante muitos anos da sua vida tentou ser feliz e nunca conseguiu. É fácil, né? Você tirar uma pedra. Difícil é vestir a vida que ela está levando, a roupa que ela está vestindo, a situação que ela está vivendo, de traição, de perder uma filha, sabe? A igreja de Deus tem que ser uma igreja que procura ajudar as pessoas, porque Deus que disse, que manda em tudo. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu não te abandonarei. Como é que a igreja aqui na terra quer abandonar? Como é que o pastor quer ir? Meus irmãos, tem que analisar que o povo de Deus tem que entender que a igreja é para acolher, a igreja é para amar, é para trazer para perto, a igreja é para ir ao encontro dos sofridos, necessitados, desamparados. Aí pega um que está dentro da igreja. O que é que adianta? Por exemplo, nós temos um trabalho com morador de rua. O que é que adiantava eu estar no meio da rua? Aí uma pessoa dentro da igreja é desprezada. Não. É claro que se ela quiser sair da igreja, ela vai sair, que eu não vou pegar, amarrar numa corrente e botar na igreja. Se ela é livre, se quiser sair, é livre. Jesus comprou a liberdade de cada um de nós. Mas eu tenho que amar essas pessoas. Amar e não ver nessas pessoas nada que possa tirar ela da presença de Deus, porque nada nos separará do amor de Deus, diz Romanos 8. Essa que é a verdade. Então chegam as irmãs do ciclo de oração, o pastor ouve as irmãs, olha, fulana de tal separou-se do marido, o senhor não deu mais moral para ela não, aí o pastor vai e isola. Não, o pastor tem que pregar a palavra, mostrar na palavra, minha irmã, olha aqui, vamos saber por que a irmã está desse jeito. É muito fácil atirar pedras. Eu quero ver, no lugar de abaixar a mão para tirar a pedra, enfiar a mão no bolso e ajudar a irmã no que ela precisar, se ajoelhar, olha, no lugar de se abaixar para tirar a pedra, se abaixe para se ajoelhar perante Deus e pedir que abençoe aquela irmã que está passando por situação difícil. Está entendendo, queridos? É isso que eu estou falando. Porque nós estamos cheios de fariseus nas igrejas. Os fariseus é que apedrejavam as pessoas. Jesus, o Filho de Deus, chamou os fariseus de hipócritas, mentirosos, raça de cobras, porque queriam matar o povo. Vocês colocam sobre o ombro do povo um jugo tão pesado que vocês não querem transportar nem com o dedo. Está lá em Mateus 23, eu estou pregando Bíblia. Quem é o dono da igreja? É Jesus, ele é o dono da igreja. Você está entendendo? E Jesus disse isso. Então fica um bocado de pastor posando de bom moço. Olha, irmã, você separou-se, não pode casar mais. Só se seu marido morrer você fica viúva. Mas quando a filha dele fica sem marido, ele é o primeiro a arranjar um marido para ela. É 2 pesos e 2 medidas, é? Quer dizer, quando é a lei é para o irmão, quando é a graça é para você.
Ou a graça é para todos nós, ou a palavra de Deus nos ensina diferente, que nós temos que amar sem apontar, sem julgar, amar incondicionalmente. Um dia um irmão perdeu a cabeça lá, não sei o que foi que houve com ele, que falou para mim: pastor, o senhor fica indo atrás dos moradores de rua desse jeito. O senhor fica indo atrás dos moradores de rua, pastor, e esquece o povo da sua igreja. E eu tive que pegar o microfone, porque ele falou no microfone. Está no YouTube aí. Eu disse: não seja ingrato. Não seja ingrato. Porque sua esposa está internada e eu estou de joelho junto com esta igreja, orando pela sua esposa. É tanto que o primeiro diagnóstico dela era um infarto, com indicação até para cirurgia cardíaca, e ela foi curada, não precisou de nada. Porque o pastor, pelos crentes que estão dentro da igreja, ele ora. Mas eu não preciso ir na casa de alguém levando feijão, arroz, se ele tem a despensa dele cheia. Vocês estão entendendo? Para os crentes de dentro da igreja é oração, está na presença de Deus, orando, pedindo a Deus que abençoe eles, para que eles nunca caiam, para que eles permaneçam na presença de Deus. É pregando a palavra, é ensinando o caminho do Senhor. Mas para o morador de rua você tem que levar o arroz, o feijão, tem que levar a água para eles beber e a palavra pregada para eles. Tem que estabelecer um laço de intimidade com eles, para eles poderem receberem o que você está falando, para quando você for falar, eles querem ouvir o que você vai dizer, porque sabem que o que você vai dizer vem da parte de Deus. Então às vezes a pessoa não entende o pastor não vem na minha casa, o pastor vive na rua. No meu caso eu estou falando, distribuindo comida para os moradores de rua, é de noite, é de tarde, é não sei que hora, é domingo, é feriado, é dia santo, o pastor está na rua. Mas eu estou passando um problema, mas eu estou orando pelo seu problema, meu amado. O seu pastor está orando pelo seu problema. O seu problema que vai resolver é Deus. E eu estou pedindo a Ele que resolva. Estou pedindo a Ele que Ele abençoe, que Ele dê a vitória. Agora, se Deus te dá uma missão, qual é a missão de Deus na minha vida? A minha vida, estou falando da minha. É trabalhar com esse povo. É cuidar deles, é manter um relacionamento com eles, é matar a fome, é trazer a palavra, é fazer um corte de cabelo, dar uma roupa, uma coisa. Estamos construindo a casa do Pai para levar eles para lá. Essa é a missão que Deus me deu. Aí eu vou deixar a missão que Deus me deu porque um irmão está dizendo que eu estou abandonando a igreja. Não, meu irmão, eu não estou abandonando a igreja não, eu estou na igreja todo dia. Eu tenho culto todo dia na igreja. Você sabe o que é um pastor que tem culto todo dia, de domingo a domingo? Você sabe o que é um pastor que todo dia, de domingo a domingo, de madrugada, está nos pés do Senhor, orando? Às vezes até por aqueles que falam de mim. Eu digo assim porque eu digo: Senhor, perdoa aqueles que falam de mim. Perdoa aqueles que me invejam, porque eu não sei nem por que me inveja. Porque se me inveja porque eu vivo posando ao lado de mendigos, de moradores de rua, é. Irmã, se você fosse crente da nossa igreja, da Pão da Vida, você, irmã, que passou por essa dor de perder a sua filha, de perder o seu marido, ao você largar ele, pode ter certeza, eu ia lhe apoiar, como pastor e como amigo, como servo de Deus. Eu ia lhe apoiar, minha irmã. Ache ruim quem quiser, me critique quem quiser. Agora vá para a situação dela aí, para você ver o que foi que ela passou. Vá, deixa alguém matar a sua filha, deixa um amante do seu marido matar a sua filha, para você poder atirar pedra nela, para ver se você suportaria. Deixe o seu marido tentar violentar uma parente sua que você trouxe para dentro de casa para ajudar, para ver se você concordaria ou não com a separação. Então atirar pedras é muito fácil. Cuidado quando for atirar pedras em alguém, porque Jesus disse assim, antes, presta atenção, é palavra do Senhor Jesus, antes de olhar o argueiro que está no olho do teu irmão, olha a trave que está no teu olho. Vamos ouvir mais um áudio. Bom dia, pastor Chagas. Bom dia, pai. Gostaria de fazer uma pergunta. Passa. É porque eu fui para um velório e essa moça era mãe de santo. Eu queria saber o que eu fiz, é certo ou errado?
porque faz parte da minha família. Que uma moça me falou que eu fiz errado e eu não poderia ir. Só que eu fui, eu não sabia que eu não poderia ir, porque eu sou uma nova convertida. Eu diria que o Senhor me respondesse o que eu fiz, se é certo ou errado, porque ela disse que podia trazer muitos demônios que poderiam entrar dentro de mim. E agora eu fiquei preocupada. O que eu faço? Me dê um conselho. Se eu preciso orar, pedir perdão a Deus, porque eu fui para esse velório. A paz do Senhor para todos. Pai, minha amada, eu vou responder com a palavra de Deus. Missionário, abra aí Romanos capítulo 12, versículo 15. Esse negócio de ir para velório, de quem era espírita, de quem era macumbeiro, de quem era feiticeiro, de quem era, pode ser quem for, os espíritos vão entrar em você só se você não tiver blindado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver no seu coração, não entra nada em você. Isso é conversa fiada. Mas lê aí, missionário. Romanos 12 e versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Pronto, você foi chorar com os que estavam chorando. O velório de uma parente sua, você porque é crente não vai? Ah, meus irmãos, pelo amor de Deus, né? Vamos deixar de ser hipócrita, vamos deixar de fantasiar as coisas, que crente ele é realista, ele não vive de fantasia. Quer dizer então que morreu uma parente minha, olha, pode ser não sendo nem parente. Eu já fui chamado para ir para sepultamento de católico. De macumbeiro nunca chamaram, mas se chamar eu vou. E preguei a palavra lá numa boa, sabe? Só não fiz encomendar o corpo, porque isso é corpo para os padres. Lá nós não acreditamos nisso. Ninguém tem o poder de encomendar o corpo de ninguém. A salvação individual, se você salvou, se não salvou, sinto muito, eu não posso fazer nada para você. Eu só posso fazer alguma coisa para você enquanto você está vivo. E você só pode ser salvo enquanto você está vivo, se confessar o nome de Jesus como seu Salvador. Senão, já está condenado. Mas se me chamarem para ir lá fazer uma oração, ler uma palavra, eu aproveito, vou e faço numa boa, sem problema. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Agora, se me chamar para ser padrinho, para batizar na igreja católica, aí eu não vou. Aí já é diferente. Por quê? Porque criança não é para ser batizada. Batismo, Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Jesus foi apresentado na igreja quando era criança pelo costume judaico, ao 8º dia de nascido. Mas você não pode batizar uma criança, porque para Deus ela é uma inocente. Entendeu? Um batismo eu não vou, porque estão fazendo algo que está fora da Bíblia. Mas um velório, a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Eu vou lá chorar com eles lá. Vou lá fazer uma oração, vou lá dar uma palavra para os que estão vivos. Inclusive em todo velório eu digo isso. Essa palavra é para nós que estamos vivos. E deu a palavra que Deus colocar no meu coração naquela hora lá. Não há problema nenhum nisso aí. É igual, por exemplo, dia de finados. Não, você é crente, não pode ir no cemitério. Que história é essa? Você ir visitar a cova da sua mãe, do seu pai? Eu já fui. Qual é o problema? Triste do crente que por achar que é crente, esquece o seu pai, a sua mãe, a sua tia, a sua avó, seu avô, seus parentes, seus amigos, porque morreram? Aí você não vai no cemitério? Pelo contrário, crente, vá enquanto você é vivo, para você ver qual é o final de todas as coisas, porque um dia você irá lá, mas dentro de um caixão, e com um detalhe, você não volta mais para casa, você vai ficar lá, o corpo. Teu espírito retorna para Deus, tua matéria descansa no pó da terra, e tua alma, de acordo com teu proceder, irá para descansar no Senhor ou para o tormento eterno. Pronto, está explicado. Quer dizer que meu pai e minha mãe, que me criou, eu devo honrá-los só em vida? Não, amados. Eu tenho que honrá-los na morte também. Dia de finados? Aí, quer dizer que a cova da minha mãe, o túmulo do meu pai, minha mãe e meu pai estão sepultados no mesmo túmulo. Eu já contei para vocês, vocês sabem, quem me acompanha conhece o testemunho. Aí porque eu sou crente agora, eu não vou mais lá não. Que conversa é essa?
Eu tenho que pagar uma pessoa para zelar do túmulo, deixar bem limpinho, já que eu não posso ir lá todo dia, deixar bem limpinho, bonitinho, porque isso é para honra e glória do nome de Jesus. O povo vai olhar, olha aqui o túmulo da mãe do pastor Chico Chagas, como é que está, olha aqui o túmulo da irmã Maria, da mãe da irmã Maria, como é que está. Não, irmão, não faça isso não, faça isso não, que isso é vergonha, você envergonha o evangelho. O povo de Israel chora os seus mortos. Vá lá agora, eu estive em Israel agora, vá lá para você ver quais são os lugares mais visitados em Jerusalém. O Santo Sepulcro, onde Jesus foi sepultado, e o túmulo de Davi. Olha aí, o túmulo de Davi e o túmulo de Jesus são os lugares mais visitados em toda Israel. Então, dia de finados, vá. Você só vai sabendo de uma coisa: o crente, ele é consciente. O crente que conhece a palavra de Deus, ele vai até o cemitério, mas ele sabe que seu pai e sua mãe não estão ali. Ali está a matéria em decomposição, ali está às vezes só os ossos, porque a terra já comeu toda a carne, ali está o corpo que Deus disse: do pó vieste e ao pó retornarás. Isso sim, está ali. Mas nem seu pai está ali, nem sua mãe, nem eles podem lhe ouvir. Não adianta você chegar lá: papai, eu sinto tanta saudade do Senhor. Ele não está ouvindo, não adianta. Você pode ir lá, visitar, fazer uma oração, agradecer a Deus pelo pai e pela mãe que você teve. Pode ir, não tem problema nenhum. Pode ir fora de dia de finado, o dia que você sentir vontade de ir, vá. Leve seus filhos para ver onde está sepultado seu pai e sua mãe, porque isso faz com que nós venhamos a entender que um dia vamos descer a campa fria, vamos descer a sepultura e vamos estar diante de Deus para prestarmos conta com Ele. Se alguém disser a você assim: olha, você é crente, então você não pode ir no cemitério visitar seus parentes, você não pode ir em velório. Pelo amor de Deus, irmãos, chorai com os que choram, alegre-se com os que se alegram. Palavra de Deus. E sabe o que é que o sábio Salomão escreveu? É melhor você ir a um velório do que a uma festa de casamento, porque no velório é que você vê o fim de todas as coisas. E vou dizer uma coisa a você: todo mundo que vai a um velório sai melhor do que o que era antes. Todos saem melhor, porque quando ele vê aquele corpo inerte naquele caixão, ele sabe que um dia estará daquele mesmo jeito. Ele sabe que ele não vale nada. Só tem valor se tiver Deus no coração, porque tem a salvação. Essa que é a verdade. Pastor, tem uma dúvida aqui de uma irmã, eu creio que de muitas mulheres também, que acompanham, né, o culto no lar. Ela pergunta assim, ela diz: pastor, eu sendo casada, sendo evangélica, edificando meu lar, meu esposo, orando todos os dias com ele não é evangélico, mas crê em Jesus Cristo. Eu posso fazer a Santa Ceia em casa e dar para ele? Claro. Claro. Ele ora com você, ele é cristão, ele crê em Jesus Cristo. Ou você acha que o que dá direito de tomar a Santa Ceia é uma placa: Assembleia de Deus Pão da Vida, Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus Madureira, Igreja Presbiteriana, Igreja Batista? Não é essa placa que dá o direito a ele de tomar a Santa Ceia, não. O que dá o direito a ele de tomar a Santa Ceia é a palavra de Deus. É o sacrifício de Jesus Cristo que comprou para ele esse direito. Foi Deus que mandou seu Filho para a cruz para conquistar esse direito de você tomar a Santa Ceia. E é o próprio Jesus Cristo que no capítulo 6, a partir do versículo 44, ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim estará em mim e eu nele. Aquele que não se alimentar do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo, e eu não ressuscitarei no último dia. É de Jesus que está falando. Você está entendendo? Mesmo que você não esteja indo à igreja, não esteja frequentando a igreja, mas você deve tomar a Santa Ceia, porque ele disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele não disse assim: quem não for Assembleia de Deus Pão da Vida, quem não for Assembleia de Deus Missão, quem não for alguma igreja, não tem parte comigo. Ele não disse isso não. Ele disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Você pode nunca ir a uma igreja se você decidir não ir, embora a Bíblia mande que a gente congregue. Mas se você não for, mesmo assim você toma a Santa Ceia. Você não crê em Jesus Cristo? Você não tem Ele como seu Salvador? Você não sabe que Ele morreu para lhe salvar? Você não sabe que o corpo dele foi dilacerado pelo chicote romano, cravado na cruz pelos cravos romanos? Que o sangue dele foi derramado até a última gota para lhe salvar? Então você tem todo o direito de ser. Você tem o direito que ninguém pode lhe tirar, porque foi conquistado com o sacrifício de Jesus. E a irmã Albertina, pastor, aqui, Oliveira, ela diz: mesmo sem ser batizado? Mesmo sem ser batizado, porque eu vou lhe explicar. Você sabe qual é o requisito para ser batizado?
Você sabe qual é o requisito para tomar a Santa Ceia? Que bom, eu gosto de falar disso. Já falei muitas vezes, vou falar de novo e vou mostrar na palavra. Eu gosto de falar porque sempre está aumentando o canal. Nós estamos agora no YouTube com 277 mil inscritos, indo para 278 de hoje para amanhã. Está aumentando quase 1000 por dia, às vezes mais de 1000 por dia. E cada dia novas pessoas descobrem o canal e eles aprendem a palavra de Deus, porque eu ensino a palavra, eu mostro o que está escrito. Então vou mostrar para você primeiro qual é o requisito para ser batizado e depois qual é o requisito para cear. Na palavra, viu? Pega a sua Bíblia, para depois não dizer que o pastor está inventando conversa. Eu vou ler o que Deus está falando. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia aí, pega uma caneta, um papel, um lápis, escreva para você depois conferir. Faça como os crentes de Bereia, os bereanos que Paulo pregava e eles iam para a Bíblia saber se Paulo estava falando a verdade. Vá para a Bíblia para saber se o pastor Chico Chagas está falando a verdade. Seja crente de Bereia. Amém? Amém. Vamos começar pelo batismo missionário. Vamos para Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos para a gente conferir. Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Capítulo número 8. Missionário, eu vou pedir que você leia. Certo. Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Ela vai ler para vocês entenderem a história. Ela vai ler e eu vou pedir ela que faça algumas pausas para mim ir explicando, até chegar onde eu estou dizendo. Você vai aprender agora qual é o requisito. O que é requisito? O que é necessário para você ser batizado, e vai aprender o que é necessário para tomar a Santa Ceia. Primeiro de que tudo, não é necessário você ser batizado por um pastor. Não é necessário você ser batizado por um evangelista. Eu vou mostrar na palavra essas três coisas. O que é preciso para ser batizado? O que é que Deus pede? Vamos falar mais sério. O que é que Deus exige? Você vai vender um carro, você tem que assinar o recibo e ir no cartório para reconhecer sua assinatura. Isso é o requisito. O recibo tem que estar assinado e reconhecido para quem comprou, fazia transferência para o nome dele. Então você vai saber agora o que é necessário para você ser batizado, depois o que é necessário para você tomar a Santa Ceia. E você vai aprender que não é preciso de pastor para celebrar a Santa Ceia, você mesmo pode celebrar, e eu vou dizer por quê. E não é necessário um pastor para lhe batizar, você mesmo pode batizar. Rapaz, pastor, agora eu estou impactado. Pois então, fique aí que você vai aprender agora, na palavra. Amém? Missionária, você vai ler aqui 8, do versículo 26, nós temos tempo? Temos. Até o capítulo 40. Até o versículo 40. Atos dos Apóstolos, vamos falar primeiro sobre o batismo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 26 a 40. Leia. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Aí, quem foi que falou para ele? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Aqui você está vendo aqui o anjo do Senhor, Senhor maiúsculo. Quem é o anjo do Senhor? Aquele que serve a Deus. Então Deus mandou que o anjo falasse com Filipe. Prossiga. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Quem foi que disse a Filipe? O Espírito. Aqui está com E maiúsculo. O Espírito Santo. Olha só. O anjo falou com ele e levou ele até lá perto do carro. Ele foi transportado. E aqui o Espírito Santo. Filipe chegou. De repente ele apareceu no lugar onde estava o eunuco, caminhando naquela caravana, com aquela ruma de pessoas. Ele era o mordomo-mor, era o mordomo mais importante da rainha de Candace. Era superintendente de todos os seus tesouros. Tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Quer dizer, ele tinha ido buscar a Deus. Ele estava vindo lendo o profeta Isaías no versículo 53, mas ele não entendia. Então naquela hora, aquela dúvida no coração dele, Deus compreendeu que ele precisava ter um esclarecimento.
pega Filipe e manda ele ir lá. E quando ele chegou lá, ele começou a caminhar perto da carruagem, que era o carro, talvez conduzido por um cavalo, boi, não sei que animal puxava aquela carruagem. Filipe fica andando do lado, e o Espírito Santo chega e diz: vai, Filipe, sobe aí nesse carro. Eu trouxe aqui você, foi para fazer isso, viu? Vamos continuar. E correndo Filipe Ele foi correndo, viu? Sim. Ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Tá vendo? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Pronto. O eunuco estava lendo, mas ele não sabia se o profeta Isaías, fazia 730 anos que o profeta Isaías tinha escrito isso. Ele não sabia se o profeta Isaías estava falando dele, foi levado ao matadouro, se era dele, do próprio Isaías, ou de outra pessoa. Ele pergunta: ele está falando dele ou de outro? Aí Filipe começa a falar com ele aqui, dizia, anunciando Jesus. Aí Filipe começou a falar: não, o profeta Isaías estava falando de Jesus, que esteve conosco agora, foi crucificado, fui um dos seus discípulos, andei com ele, vi ele ressuscitar, vi ele acalmar os mares, caminhar sobre as águas. Filipe começou a falar de Jesus para ele, e o eunuco ficou encantado, quem não ficaria? Ainda mais uma pessoa levada pelo Espírito Santo. Prossiga aí. Versículo 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto, o requisito para ser batizado: crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou por nós, porque o batismo é morte e ressurreição. Você desce as águas, morre para o pecado e ressuscita com Jesus para ter uma vida nova, ser nova criatura. Então aqui está dizendo o quê? Filipe disse assim para ele, e disse Filipe, versículo 37, é lícito, quer dizer, é direito. Aqui está dizendo que é direito, embora o homem diga que não, porque muita gente se afasta das igrejas por causa dos cursos longos de discipulado. 1 ano, 2 anos, o cara esperando para ser batizado, acaba voltando para o pecado, nem batizado não foi. Porque perde o estímulo. Esse discipulado longo só faz as pessoas ficarem com enfado, perde o estímulo, e muitos voltam para o pecado. Então ele diz assim, é lícito, Filipe, versículo 37 de Atos 8, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. E aí o que foi que aconteceu, missionário, no versículo 38? E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Pronto. Eu estou falando aqui de um homem que caminhou com Jesus Cristo, de um discípulo que fez parte da igreja primitiva, que não é uma intimidade qualquer, é um homem que caminhou com Cristo, que foi discípulo dele. Ele foi quem disse, é lícito, é direito, que se creres, eu creio, disse o eunuco, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por mim. Então vamos descer agora as águas. Batizou ele na mesma hora. Você está entendendo? Agora vamos ver o requisito para você tomar a Santa Ceia. Missionário, abra em 1 Coríntios capítulo 11, porque inclusive esse capítulo é usado para condenar as pessoas a não tomar a Santa Ceia, e é errado. Não pode condenar baseado nesse versículo, porque se você ler ele a partir do versículo 17, você vai entender que o requisito para tomar a Santa Ceia, sabe qual é? Saber, ter consciência, olha só, ter discernimento. O que é discernimento? Compreensão. Discernir é compreender. Eu compreendo agora que está do meu lado direito a missionária Ângela Berta, que é a minha filha mais velha. Eu compreendo isso, isso é discernimento. Eu estou discernindo que ela é minha filha e que eu estou no culto do lar falando para milhares de irmãos no Brasil e no mundo, pregando a palavra de Deus. Discernimento. Porque eles dizem assim, eles pegam esse versículo aqui, capítulo 11, depois a missionária vai ler. Eles pegam o capítulo 11,
versículos 27 e 28 e 29 diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Esse indignamente não está falando de pecado, está falando de não discernir o corpo. Olha o que é que ele diz depois: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A si mesmo. Eu compreendo que a Santa Ceia é isso aqui que está sendo apresentado a mim. Este simples pão e este copinho de vinho simboliza a carne e o sangue de Jesus. Eu compreendo. Examine-se o homem se tem discernimento, se tem compreensão que ele está participando da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo, não compreendendo o corpo do Senhor. Está vendo aí, missionário? Não discernindo o corpo do Senhor, não compreendendo que isso é o corpo do Senhor. Mas por que Paulo falava assim? Não era por causa de pecado, não, irmão. Examine-se o homem se tem pecado. Meu irmão, pecado todo mundo tem. Não tem nenhum. Na face da terra inteira, se você for procurar um, eu estou falando só um, que não tenha pecado, você não vai achar. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz: esta palavra é fiel e verdadeira, é digna de aceitação. Quer dizer, todos têm que aceitar. Ele está dizendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal, disse ele. 1 João capítulo 1, a palavra diz o quê? Versículo 4: o sangue do Senhor Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. Então quem não toma a Santa Ceia não está purificado. Por quê? Porque Jesus disse lá em João 6, a partir do versículo 44, ele diz assim: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo, e eu não ressuscitarei no último dia. Ou seja, está fora da salvação. 1 João também, capítulo 1, a partir do versículo 8, diz o quê? Aquele que disser que não tem pecado, já pecou porque mentiu. E se insistir em dizer que não tem pecado, pecou mais grave, porque está chamando Deus de mentiroso. É assim que está escrito lá. Então pecado todo mundo tem. Então a Santa Ceia, na verdade, é para pecadores. A Santa Ceia não é para o traficante, que não é arrependido. Porque se ele for arrependido e lavado no sangue de Jesus, ele já não é mais traficante, agora ele é filho de Deus. Ele já não é mais nem criatura, ele agora já é filho de Deus. Mas não é para o traficante a Santa Ceia. Não é para o traficante que vem para a igreja, toma a Santa Ceia e volta para a boca de fumo. Não é para a prostituta que vem para a Santa Ceia e volta para vender o seu corpo. Não, para quem está vivendo uma vida de pecados, a Santa Ceia não é para ele. Ele tem que se corrigir, se arrepender e ser lavado no sangue de Jesus e participar da Santa Ceia. Porque, missionária, leia aqui a partir do versículo 17, 1 Coríntios 11, escute, porque Paulo está dizendo assim: os irmãos iam para a igreja participar da Santa Ceia, levavam muito pão, muito vinho, ficavam bêbados. Eu estou falando bêbado dentro da igreja. Não parece um absurdo? Mas eles faziam isso na época lá em Corinto. Levavam pão demais, comiam e não dava para os irmãos. Humilhava os escravos que existiam na época, os muitos pobres. Formavam um grupinho, aqueles ricos mais aqui, os menos ricos ali, e os pobres vão para lá, longe da gente. E Paulo condena isso, condena que eles vá para a igreja tomar a Santa Ceia desta forma, sem discernir, sem compreender o que é o corpo de Cristo. Quem come e bebe a Santa Ceia dessa maneira, sem discernir, come e bebe para a sua própria condenação. Mas não era pecado, porque a Santa Ceia, inclusive, é para a comunhão da igreja. Vamos ler a partir do versículo 17 e vamos entender. Inclusive, amados, o título, a epígrafe dessa passagem diz assim: dissensões nas ceias de irmãos. Separação. O modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Pronto. A partir do versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Paulo está dizendo: o que eu vou dizer agora não é elogiar vocês. Não vou elogiar porque vocês não merecem. É isso que ele está dizendo. Porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Vocês se ajuntam na igreja, mas não é para fazer o melhor, mas é para fazer o pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Porque quando vocês vão para a igreja, há separação. Fica uns ricos ali, uns pobres ali, é isso que ele está querendo dizer. Aí ele diz: e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias. Heresia é o que vai de encontro à palavra de Deus, que não é a verdade. O que era heresia? Essa falta de união era heresia. Porque Deus prega a comunhão, porque a própria igreja é a comunhão dos irmãos. Para que os que são sinceros se manifestem entre vós.
De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um a toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Tá vendo? Embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Vocês vêm para a igreja para desprezar a igreja, no momento da Santa Ceia, e ainda humilhar o seu irmão porque não divide o seu pão com ele? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Eu vou elogiar vocês? Não vou elogiar porque vocês não merecem. Era isso que ele estava dizendo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Pronto. Fazei isto em memória de mim. Em memória, em lembrança. A Santa Ceia é para você se alimentar do corpo e do sangue de Jesus e lembrar que ele morreu por você, que o corpo dele foi dado como sacrifício agradável a Deus pelo perdão dos pecados do mundo. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Novo Testamento. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Mais uma vez Jesus disse: beba este vinho como símbolo do meu sangue, lembrando que eu derramei esse sangue por amor a vocês. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba este cálice. Pronto. Pode falar. Ele fala sobre a correção. Pronto. Ele está dizendo assim: eu estou corrigindo vocês porque vocês estão merecendo. Se vocês não merecessem, não era preciso, né? Porque leia. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto a demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Você está vendo aí que Paulo está exortando a igreja, corrigindo a igreja, por causa da alimentação exagerada dentro da igreja, por causa do vinho exagerado, saíram embriagados, humilhavam os irmãos, formavam grupos. Então qual é o requisito para cear? Discernir, compreender que a Santa Ceia é um momento de comunhão da igreja com Deus, se alimentando do corpo de Cristo, da carne através do pão, do sangue através do vinho, para a purificação. É uma forma de você dizer: eu estou neste corpo, este corpo está em mim. Porque Jesus diz aqui em João, capítulo 6, ele fala: se você não tomar a Santa Ceia, você não está em mim, nem eu em você. Está explicado aqui, ele diz aqui. João capítulo 6, se você for olhar, no versículo 48, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, está falando dele, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí aqui ele diz no versículo 53: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem é Jesus, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Jesus falando. Agora, é missionário, abra aí 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Uma pergunta que a irmã fez, pastor, que eu acho que o pastor já até havia respondido. Ela pergunta se para cear precisa ser batizado. Se você discernir o que é o corpo de Cristo, se você está entendendo que o corpo de Cristo simboliza isso aí, a comunhão da igreja, o perdão dos pecados, a alimentação da carne e do sangue de Jesus, para lembrar do sofrimento dele, você pode tomar.
Você pode tomar. Agora eu disse o quê? Eu disse que você podia batizar qualquer pessoa. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não faz diferença. Mas pastor, eu posso batizar? Pode. Eu posso celebrar a Santa Ceia na minha casa? Pode. Santa Ceia pode ser celebrada em casa? No capítulo de número 12 de Êxodo, a Páscoa judaica, que é a mesma coisa da Santa Ceia, só que naquela época tornou-se Santa Ceia a partir do momento que Jesus foi sacrificado, porque o Cordeiro de Deus tinha sido sacrificado. Antes era um cordeiro animal, imaculado, sem defeito, simbolizando Jesus Cristo. Esse cordeirinho simbolizava Jesus Cristo. Lá no capítulo 12, você vê no Egito ainda, eles fazendo a Páscoa judaica e pegando o sangue do cordeiro, passando nas portas da casa, para que o anjo da morte não entrasse. Quer dizer, o sangue de Jesus nas portas protegia aquele povo da morte. O anjo da morte matou todos os primogênitos do Egito, começando pelo filho de Faraó, mas não entrou no arraial israelita, porque o povo de Deus tinha o sangue do cordeiro sobre os umbrais de suas portas. E a Páscoa ali foi celebrada na casa de cada um. Jesus celebrou a Santa Ceia onde? Foi na igreja ou foi numa casa? Foi numa casa. Ele não foi para a sinagoga. Ele celebrou numa casa. A Santa Ceia na igreja é belíssimo, porque a Santa Ceia é comunhão dos irmãos. É bom que os irmãos vivem em união. Salmo 133. Isso é agradável aos olhos de Deus. Oh, bom e suave é que os irmãos vivem em comunhão. Claro que é bom. Agora, o que me dá autoridade, pastor, para mim poder celebrar a Santa Ceia? Leia aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pronto. O que é que a palavra de Deus está dizendo aí? A palavra de Deus está dizendo que nós somos sacerdócio real. Sacerdócio real é o quê? É um sacerdote que vem de um rei. Ele vem de um rei. Quem é esse rei? Rei Jesus. Então você pode. Não, porque é só pastor que pode celebrar a Santa Ceia. Não. Isso não é o que a Bíblia diz. Você pode. É claro que você, para celebrar a Santa Ceia, é importante que, como sacerdote, você tenha uma vida de harmonia com Deus, uma vida na presença de Deus. Não pode celebrar a Santa Ceia uma pessoa com a vida toda desmantelada. Ele não pode. Por quê? Porque eu só sou filho de Deus se Deus estiver comigo. É claro. Se não estiver, Deus não está comigo. Uma irmã perguntou assim: pastor, uma vez salvo, salvo sempre? Não, essa história da predestinação, isso não existe. Isso é uma corrente teológica que surgiu lá com João Calvino, mas não prevalece, porque quando você lê a Bíblia, você vê no capítulo 9 de 1 Reis, Deus dizendo para Salomão: se você estiver comigo, eu ficarei nesta casa para sempre. Se você me abandonar, ou um dos seus filhos me abandonar, e for servir outros deuses, eu destruo essa casa, e todos que passarem, ele estava falando do templo, a casa dele, destrua essa casa, e todos que passarem por aqui vão perguntar por quê, e vão dizer porque eles abandonaram o Deus que os tirou da terra do Egito. Pronto, acabou-se. Entendeu, queridos? Essa é a verdade. Agora, a questão é que, me perdoe a franqueza, porque às vezes eu falo assim, e as pessoas podem achar que o pastor Chico Chagas está querendo ser diferente. Não é isso, não estou querendo ser diferente de ninguém. Eu sou servo de Deus. E como servo de Deus, eu tenho que pregar a verdade. A verdade que eu conheço porque Deus tem me revelado. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Eu não posso inventar. Eu não posso mentir junto com os que mentem. Eu tenho que falar a verdade para os que mentem. A palavra de Deus, ela é imutável. Eles criam muita dificuldade para o povo se aproximar de Deus. Eles colocam Deus, que é um Deus tirano, castigador, mata. Não é isso. Deus, ele é amor e misericórdia. E a palavra de Deus diz que a sua misericórdia se renova a cada dia e ela é eterna. Colocam muito peso sobre os ombros de um povo já sofrido, já cansado. E o pecador se distancia de Deus, e tudo que Deus quer é que o pecador se aproxime dele, porque Jesus Cristo, ele veio exatamente para reconciliar, para aproximar o homem de Deus. Jesus Cristo veio. É muito lindo se você pensar nisso, eu estou todo arrupiado aqui, você vai ver que o sacrifício de Jesus foi para banhar o homem com seu sangue, para que Deus olhasse para o homem, não visse os pecados, mas visse o sangue do seu filho aspergido, jogado sobre aquela vida, e não visse as manchas do pecado, mas visse aquele homem purificado. Jesus veio para isso.
Então como é que você pega uma pessoa que tem pecados e fica tirando mais pedra nela, colocando mais peso, para que ela se sinta castigada, para que ela sinta que Deus não quer nada com ela? Não, não faça isso não, porque Jesus veio, foi para reconciliar o homem e a mulher com Deus. Ele veio para banhar os nossos pecados com sangue. A palavra de Deus diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 4, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Não bote dificuldades no relacionamento entre Deus e os fiéis da igreja, ou mesmo quem está no mundo, porque essa dificuldade não existe. Jesus Cristo veio, rompeu o véu do templo, destituiu o direito que tinha um sumo sacerdote de entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Ele acabou com isso, o véu do templo foi rasgado, não existe mais véu. Glória a Deus. Você agora fala e Deus te escuta. Isso custou o preço de sangue. Cecília Greenberg, um grande abraço, querida. Custou preço de sangue, de sofrimento, de dor, de um Deus santo. Aí quem é o homem para impedir que você se achegue a Deus, que você receba o sangue de Jesus como perdão dos seus pecados? Quem é o homem para impedir isso? Quem é o homem para querer tirar de você o direito à Santa Ceia? Você quer ver uma coisa que eles não fazem? A irmãzinha não pode tomar a Santa Ceia, o irmãozinho não pode tomar a Santa Ceia. Não receba o dízimo dela e dele. Porque se não pode tomar a Santa Ceia para algumas igrejas, não é porque está achando que o irmão é impuro. Então se ele é impuro, não receba o dinheiro dele não, porque é impuro também. Sejam coerentes. Mas não, a irmãzinha não toma a Santa Ceia, mas pode pegar numa vassoura, varrer a igreja, pode pegar num rodo, lavar a igreja, inclusive pode comprar com seu dinheiro os produtos de limpeza, pode comprar aquele cheirinho que bota na casa, como é que é o nome daquilo? Desinfetante, pode comprar tudo, botar na igreja, ficar bonito, o pastor sobe no púlpito, acha bonito, ela subiu no púlpito, limpou tudo, olha que coisa linda, a irmã Maria limpou o púlpito hoje, limpou a igreja, ficou maravilhoso. Deus lhe abençoe, minha irmã, mas Santa Ceia você não pode tomar. Mas meu Deus do céu, que cabeça é essa? A irmãzinha chega, pastor, está aqui, ó, eu recebi meu saláriozinho, recebi R$1.000, está aqui meus R$100 do dízimo. Ele recebe com o maior prazer, mas não deixa a irmã tomar Santa Ceia, não deixa a irmã batizar, porque a irmã não é casada. Se você tem uma relação estável com alguém, você respeita seu marido, você tem todo o direito de batizar, tomar Santa Ceia e tudo. O pastor depois ore, providencie o casamento, organize a vida de vocês, mas ele não pode impedir isso, porque não é um papel carimbado com o homem. O cartório carimba o papel, assina, está aqui, pronto, pode ir, agora você pode tomar Santa Ceia. Não é isso não. O que lhe dá direito a tomar a Santa Ceia é o sacrifício de Jesus Cristo pela sua vida, meu irmão. Você vai querer que o homem mande em você e não Deus? O que mais lhe importa, ouvir a Deus ou ouvir ao homem? Ouvir a Deus. Aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, e eu não ressuscitarei no último dia. São palavras de Jesus Cristo. São palavras de Jesus Cristo, meus amados. Fique com essa palavra. Vamos orar. Hoje eu acho que eu bebi água de chocalho, mas foi para pregar a palavra. Glória a Deus. Eu tenho prazer, eu tenho alegria na minha alma, no meu coração, de pregar a verdade da Bíblia. Tenho prazer. Pastor, mas como é que surgiu esse negócio de proibir os crentes, viu, de tomar a Santa Ceia? Irmãos, tem igreja que se um crente de outra igreja estiver lá no dia da Santa Ceia, não pode cear. O crente, mesmo sabendo quem é Jesus, tendo intimidade com Deus, está na igreja, não, você não pode cear porque não é da nossa igreja. Oi, não é irmã? E existe isso? Ou nós somos a igreja? É uma Santa Ceia para cada a igreja de Deus? É? Não existe isso. Eu quero até aproveitar e dizer que algumas pessoas têm a dúvida também de perguntar se você pode tomar a Santa Ceia em 2 igrejas, em 3 igrejas por mês. Meu irmão, se você for numa igreja todo dia tiver Santa Ceia, pode tomar todo dia, não faz mal não. Faz bem. É para lembrança. Jesus disse fazer isso em memória. Memória é lembrança. Memória é lembrar. Memória de mim, do meu sofrimento. Deus quer que você se lembre todo dia. Quando vier o pecado bater a sua porta, todo dia o pecado vem. Quando vier o pecado bater a sua porta, quando ele aparecer diante dos seus olhos, que você olhar para o pecado, Jesus quer que você lembre dele na cruz e dizer: não vou pecar para não contrariar o meu Jesus, ele morreu por mim,
É isso que Ele quer, em memória. Então, igreja só faz uma Santa Ceia por ano. Baseada em quê, pelo amor de Deus? Em quê? Qual é a base para fazer isso? A base bíblica? Não tem. Não existe. Vamos orar. Ô, glória! Missionário, você ora e nós oramos. Deus com é você. bom. Vamos orar com a missionária. Pai eterno, Senhor das nossas vidas, Sim, Jesus. Obrigado, ó Deus, pelos teus ensinamentos, Pai, pela tua verdade, Pai, que está diante de nós, Deus, Senhor. obrigado, Senhor. Dá de todo o entendimento, Pai, sabedoria ao Abre a seu mente do povo, teu Senhor. povo e coração. Revela, Pai, a sua palavra, Deus, para que a cegueira espiritual, Pai, caia e o teu povo caminhe, Senhor, pelos caminhos retos, mas obedecendo é a tua voz, Pai. Aprendendo com o teu Espírito Santo, ó Deus. Deus, tem muitos filhos e filhas sofrendo, Pai, distantes, Pai, da casa do Senhor, por decepções humanas. Mas Tu és o Deus da verdade, o Deus que nos conduz. E nós queremos, Pai, em todo tempo estarmos firmados na Tua palavra, Senhor, que é o nosso alimento, que é o nosso sustento, que nos fortalece, ó Pai, que nos anima, ó Deus, e que nos justifica. Deus querido e maravilhoso, apresentamos todos estes filhos, Pai, que acompanharam esta manhã, Pai, e que têm se regozijado na Tua verdade, ó Deus. Instrui eles, Pai, por onde eles devem andar, como devem agir, o que fazer, Senhor. Porque a nossa alegria, Pai, é Te servir. A nossa alegria, Pai, é estarmos na Tua presença, Pai, e recebermos porção do Senhor. Pai amado e Deus querido, abençoa os Teus filhos aonde eles estiverem. Ouve o seu clamor, Pai, se atenta para nós, pois sabemos, Pai, que a Tua vontade, ó Deus, é boa, perfeita e agradável. E nós Te louvamos, Senhor, por cada intercessor, por cada ofertante, por cada dizimista, por cada testemunho, Pai, que tem se apresentado para a honra e a glória do Teu santo nome. Maravilhoso é o Senhor que pode todas as coisas. Somente o Senhor, Pai, que pode nos perdoar, curar, libertar e salvar. Obrigado, ó Deus, pelo sacrifício santo do Teu Filho amado Jesus, que rasgou o véu e que nos dá, Pai, a oportunidade de falar com o Senhor a qualquer momento, a qualquer lugar, sem nenhum impedimento. Obrigado, Pai, pois Tu nos ama, nos amou primeiro, e nós como filhos, Pai, queremos seguir, Pai, e obedecer os Teus mandamentos, sermos agradáveis aos Teus olhos. Assim nós Te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só dizer uma coisinha para finalizar. Diga, pastor. Receba, porque o que eu vou falar é de Deus. Vou até cortar o fundo musical, porque o negócio é sério. Preste atenção. Quando a bandeja da Santa Ceia vem, trazendo o corpo de Cristo, simbolizado pelo pão e pelo vinho, e você diz, não, eu não posso, porque o homem disse a você que você não podia. Você está dizendo, Jesus, o seu sangue derramado, o seu corpo dilacerado no sacrifício do Calvário, não são suficientes para perdoar os meus pecados. Você está menosprezando, desvalorizando, diminuindo o imenso e grande poder do sangue de Jesus. E outra coisa, você é crente? Mulher e homem? Nunca diga para ninguém, você não pode tomar Santa Ceia. Nunca diga para nenhum filho de Deus, para nenhuma filha de Deus, você não pode tomar Santa Ceia. Porque se essa pessoa morrer sem tomar a Santa Ceia, segundo a palavra de Deus, Jesus mesmo falando em João 6, aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, eu não ressuscitarei no último dia. Se essa pessoa não for salva porque você disse que ela não podia tomar Santa Ceia, pode ter certeza, Deus vai requerer de você o sangue dela, porque ela não foi salva. Muitas irmãs, não, irmão, você não pode tomar Santa Ceia. Por quê? Porque você não é casada, você não pode tomar Santa Ceia. Não diga isso. Irmão, você não pode tomar Santa Ceia. Por quê? Porque você não está em comunhão com a igreja. Você nem sabe. Às vezes ela tem mais intimidade com Deus do que você, que usa cabelo lá na cintura, que veste saia cobrindo os dedos, que só anda toda santa, coberta, enforcada pelas roupas até o pescoço. Não é a tua roupa, não é a tua vestimenta que tem intimidade com Deus, porque Deus sonda os corações. Deus conhece os corações, Deus vê os corações, e Deus escolhe aquele e aquela que tem um coração quebrantado e contrito, que Ele não rejeita. Receba, porque é de Deus. Amém. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Espírito Santo
seja com esse povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos, pense sempre. Coloque no seu coração, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eita glória. Ô, Juliana Sueli de Santa Catarina. Pode falar, pastor. Cecília Greenberg está aí com a gente aí, lá de New Jersey, Estados Unidos. Cadê Glorinha, Luiz? Cadê Glorinha? Eu vi Glorinha grávida. Eu creio. Jesus, eu creio. Creio também. Eu creio. Eu creio não só isso, mas creio que ela ainda vem aqui trazer a criancinha para a gente mostrar aqui na Pão da Vida. Ô, glória. Eu creio, Jesus, eu creio, meu Pai. Eu creio tanto em Deus, queridos, eu creio tanto em Deus, no poder de Deus, que se na Bíblia tivesse escrito que no lugar do grande peixe ter engolido Jonas, foi ele que engoliu o peixe, eu ainda acreditava. Só porque está escrito pela palavra de Deus. Amém? Amém, Maria de Luz Pereira, Thelma Cavalcante, a Nedina Cavalha, tá aí, ó, Glória. Maristela Lamego. Glória Luz, eu receba. Glorinha Luz aí, eu tô aqui. Olha aí, Glorinha. Tô nem doida de não receber, sua né, buchudinha, você tá aí, né, escondidinha, eu recebo. Receba. Você quer menino ou menino, ou quer o que Deus mandar? Pode ser tanto homem como mulherzinha. Seu marido, Glorinha, ele tem alguma preferência, porque Deus gosta de realizar desejos do coração, né? Cleuta Muniz, Lady Diana Oliveira, você não vai encerrar, não? Vera Santos, no Texas. É o senhor que tá falando, pastora, mas... Então vamos lá no Jesus é Lindo? Célia de Fortaleza, Jesus Elisânia é lindo! de Pau dos Ferros, tá de Lúcio. Jesus! Já falei, pastor. Já encerrou? Mas eu vou dizer, é lindo! Lindo! Me dá a caneca, pastor. De novo? Eu vou aposentar essa caneca, porque o negócio tá sério. Bem que ele já falou. Tá? Eu tô Olha aí, achando. Lígia, ele tomou todinha, foi por isso. Gorete Lourenço, Juliana Ricardo. Água de chocalho, glória a Deus. Povo de Deus, nós estamos indo para o Pocinho de Jacó. Ai, Deus. Vamos estar daqui a pouco, né? Pelo Facebook também, porque o YouTube não está transmitindo. Mas vamos estar gravando o Pocinho para colocar depois, como o programa também vai ser colocado no YouTube agora, tá bom? Daqui a pouco, né? Vamos deixar enviando para o YouTube quando a gente chegar. Eu creio que quando terminar o Pocinho já enviou. A internet aqui, graças a Deus, é muito boa. Mas Jesus é lindo, fique com Deus. Jandir Almeida. Beijão no coração. Mira Leal. Missionária, Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus Amanhã. Bem, obrigada. Logo mais, às 14h, tem o programa Jesus, Eu e Elas, com a pastora Márcia Morgani. E hoje nós vamos falar... hoje, né? É hoje, só que nós vamos falar hoje. Não há impossíveis para Deus. É forte. Ixi, Grandes coisas. E realmente não há mesmo, não. De jeito nenhum. Ana Paula Nogueira. Cleide Almeida. Bora, pastor. Você fica falando, não é culpa minha, não. Tati Souza. Quando acabar, sou eu que bebi. Deus abençoe, viu, pastor? Vamos.